CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia aos senhores ouvintes e telespectadores pelo YouTube. Tudo certinho? Graças a Deus. E você, tá tudo Maravilha. bem? Se melhorar, estraga. Isso. Ou seja, tá tudo perfeito. Mas podia ficar melhor, com o trânsito muito melhor. Mas não, calma lá que o foco hoje é para falar de outra coisa, sobre exame toxicológico. Por quê? Quem for tirar a primeira habilitação nas categorias A ou B para motos e carros, agora terá que apresentar exame toxicológico como resultado negativo. A nova regra, já aplicada para motoristas profissionais, foi aprovada no Congresso e ainda aguarda possível sanção presidencial. A proposta também prevê gratuidade para candidatos de baixa renda com recursos oriundos de multas de trânsito. Manuel, aproveito para te perguntar. Essa nova regra de exame toxicológico para permissão para dirigir nas categorias A e B, o que motivou essa mudança? Breno, eu acho que nos últimos anos o número de acidentes nas rodovias federais, nas estradas do Brasil, nos setores urbanos das cidades, tem demonstrado um comportamento atípico. E os números estão dizendo isso, né? Realmente são dados de guerra, né? O número de vítimas, o número de acidentados, o número de pessoas internadas, o número de vítimas do trânsito. Você veja, o Fantástico do domingo dedicou parte de uma reportagem muito bem feita sobre a questão dos motociclistas, principalmente em São Paulo. É a nossa maior cidade, a maior cidade da América Latina, onde, na realidade, existe uma grande discussão sobre esse comportamento e os resultados que tem dado, né? E sempre vi o seguinte, viu, Breno, que o Congresso sempre ele repercute o que a sociedade quer. Se você for hoje fazer uma pesquisa, né, com quem dirige no trânsito nosso de cada dia, as pessoas se sentem inseguras, as pessoas se sentem desprotegidas. E as pessoas pedem alguma maneira que tenha um basta nisso, tenha uma mudança de chave nesse aspecto, né? As pessoas reclamam muito da imprudência, reclamam muito da irresponsabilidade de condutores, as pessoas reclamam muito de como o comportamento, a intolerância que existe hoje, o comportamento no trânsito. Reflete muito tudo isso, né? Nós temos o Paulo Onça vítima de uma intolerância do trânsito, uma consequência disso, como nós temos também pessoas que morrem diariamente, os trabalhadores que morrem diariamente, ele pela intolerância, pelo comportamento não ajustado, né? Então, tudo isso, as pessoas dizem, eu quero uma saída, e o parlamentar, ele busca isso, né? Outro aspecto também, esse é um aspecto da necessidade da rua. Outro aspecto é que, nas categorias de mais necessidade, de baixa renda, as pessoas, os trabalhadores hoje, que são a grande maioria que hoje trabalham nas capitais e nas cidades como entregadores, ou como transportadores de pessoas ou de cargas, que através do aplicativo ou não, né, efetivamente são pessoas de baixa renda que têm muita dificuldade para se obter a primeira habilitação, né? Então, esse processo, vamos restringir mais a utilização disso, vamos dar mais ferramentas para que os órgãos de trânsito, nível federal, estadual e municipal, possam fiscalizar efetivamente, possam ter meios e modos de apertar o cerco a quem tem esse comportamento, mas, ao mesmo tempo, eles estão dizendo, olha, vocês têm uma oportunidade de como nós vamos financiar, né? Então, eu vejo esses dois motivos que levaram ao legislador fazer isso. Agora, esse exame toxicológico é eficaz para garantir essa segurança, até porque é mais para quem está fazendo pela primeira vez, tirando categoria A ou B. Há a possibilidade de, e se você acha que isso seria possível, e se mudaria alguma coisa nessa relação, em relação aos números, se abrangesse também quem já tem A e B e fosse fazer a renovação? Pois é. Hoje, o que vai ter, o que não vai mudar é quem tem a categoria C, D e E, né? Porque eles são profissionais que desenvolvem atividade profissional, motoristas, condutores,
de ônibus, de caminhões, de carretas, né, de micro-ônibus que transportam cargas ou pessoas. Ele já tem que fazer isso, o exame toxicológico. Se dissesse, olha, isso daqui é uma indústria para se cobrar mais. Não, absolutamente. Hoje o exame toxicológico está em torno de R$100, R$120. E a tendência é diminuir mais esse preço. Ou seja, é uma maneira de controlar quem desenvolve uma atividade profissional. Para a categoria AB, Breno, nos últimos 10 anos, a categoria AB, que são os motociclistas e os motoristas de automóveis, como a maioria da população é brasileira, B, dirige a autorização de automóveis, né, muita gente se transformou em motoristas profissionais. Não é? Quando ele usa um aplicativo, não é? Que seja qual for a bandeira, ele está transportando pessoas, ou através da moto ou através do carro. E, evidentemente, sempre oferece uma carga de trabalho muito grande. Essa carga de trabalho muito grande faz com que, às vezes, o pai de família tenha que pegar dobrado, ele tome algum estimulante, ele utilize de alguma droga ilícita ou lícita para que ele possa criar mais tempo, ou seja, é um aspecto de saúde pública também, porque o trânsito se tornou uma questão de saúde pública. Os acidentes levaram isso, né? Vejo, Bruno, que toda medida que visa a segurança viária, visa proteger quem é que nos está transportando, isso é importante. Breno, você tem filhos, você imagina o seguinte, o transporte escolar. Quem é que transporta o seu filho da casa para a escola ou vice-versa, né? Tem que ser um profissional responsável, com saúde em dia, que tem um comportamento exemplar, com cuidado, porque vai levando, tomando o seu papel, tomando o papel da sua família e levando alguém, um ente querido de lá, né? Assim como quando a gente pede um transporte coletivo, quando a gente está se deslocando na cidade. Então, eu acho que isso é um cuidado. A grande questão, Breno, é como nós vamos fiscalizar. Como nós vamos fiscalizar? Nós temos gente suficiente? Nós temos, por exemplo, Breno, os municípios brasileiros, são mais de 5 mil municípios, né? Quase que 70% a 80% não tem organização de ser o responsável pelo transporte e trânsito nos seus municípios. Né? Eles não se organizaram para fiscalizar, para gerenciar tudo isso. Né? Então é preciso ter um processo ainda de massificação nos municípios brasileiros para que a legislação hoje ela possa ser cumprida. Por exemplo, o Código de Trânsito, ele já tem há muito tempo. Tem município que não consegue cumprir o que está predeterminado lá, porque ele não tem uma estrutura de fiscalização. A grande questão é exatamente essa, Breno, sabe? Que a gente sempre questiona. A lei é muito legal, é muito boa, ela vem com a melhor das intenções. Acontece na hora da operacionalização, as pessoas dizem, bom, quem é que está fiscalizando? Como é que vai ser? Qual é a eficácia disso? Né? Então, esse é um questionamento que a gente sempre coloca como um ponto de interrogação que acho que é fundamental. Né? A gente questionar aquilo. O que os nossos dirigentes municipais estão fazendo para ampliar isso? Nesse final de semana, nós tivemos um acidente horrível na M070. Um motorista de uma caçamba com um motorista de um ônibus. Ou seja, veículos grandes, um transporte de passageiro, outro transporte de cargas. Né? Os dois morreram porque alguém estava ou usando droga, ou usando álcool, ou seja, estava em alta velocidade e gerou aquele transtorno todo no final de semana. E como é que está sendo monitorado hoje a M070, a M010? Está sendo monitorada? Está com controle de velocidade? Está com controle? Está cobrando isso dos condutores, que ele esteja embriagado ou não? Está fazendo o teste de alcoolemia? Ele está fiscalizando dessa maneira qualitativa para a segurança? O grande questionamento é exatamente esse. Você acha que a partir disso, isso pode mudar o perfil de quem dirige no país? Uma questão de autoconscientização, né? A conscientização, que a gente sempre reclama. Por que o motorista imprudente ele é muito mais inconsequente e irresponsável de que ele tem um senso de responsabilidade? Porque a nossa lei ela é muito rígida, ela é muito ampla. Acontece que, infelizmente, a grande maioria não tem esse grau de conscientização coletiva, de respeito ao limite onde está o limite do outro, eu estou penetrando o limite do outro. Então, furar sinal é normal. Andar 200 km por hora é normal, beber antes de dirigir é normal, andar na contramão é normal, ou seja, num sentido coletivo de comportamento coletivo na comunidade, ou seja, essa conscientização, esse é um ponto.
Né? Por que o europeu, por que o oriental ele tem esse comportamento coletivo? Evidentemente porque é um bem comum, ele está se autoprotegendo. E, efetivamente, mesmo assim, as leis elas não passam a mão na cabeça de ninguém. A fiscalização é muito rígida, é muito rigorosa, é muito abrangente. Ela, efetivamente, ela atua de uma maneira direta. Nos países do terceiro mundo, em desenvolvimento, em países onde, na realidade, não existe uma estrutura de orientação, educação, planejamento, fiscalização, enfim, de cobrança, isso fica muito solto. E aí as pessoas se sentem à vontade exatamente para isso, para ter esse comportamento distorcido. Essa conscientização é muito clara, não é? Para a gente é muito difícil, e aí o X da questão está aí, né? Você combater essa imprudência, esse mau comportamento com a falta de conscientização. Quando a gente fala sobre essas questões, principalmente a gente pensa logo álcool, direção, né? Que a gente sempre está acompanhando. Mas essa questão de substâncias psicoativas, de drogas, é até subnotificado, né? E também já joga a luz, já acende um alerta em relação a isso. A partir disso, essa nova exigência se mostra válida, mas ela vem sozinha. O que mais deveria acompanhar nessa mudança para que de fato a gente possa ter mais resultados positivos à frente em relação a isso, Manuel? Acho, era se primeiro as leis elas precisam ser mais rigorosas contra o mau motorista. O cara que ele, de uma maneira ou de outra, ele gera morte. Presença do poder público nesse processo de fiscalização. Né? Existir no processo educativo, existir no processo de informação, nesse processo todo que envolve a mobilidade, envolve o trânsito. De uma maneira muito clara. Paiva, mas já tem isso, parte das multas, do que se arrecada da multa está lá na legislação, no nosso código, que era necessário. Eu acho que quem tem que amarrar mais, tem que aumentar o percentual. Como tem tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação, tantos por cento nessa questão da mobilidade, do transporte e trânsito, para que se possa investir. Para que se tenha uma fiscalização mais eficiente, para que se tenha uma obrigatoriedade do prefeito municipal criar o seu órgão municipal para cuidar do trânsito de Manacapuru, de Lábrea, de Boca do Acre, de Tabatinga, de Humaitá, né, de Manicoré, de Itacoatiara, de Parintins. Ou seja, essas pessoas que moram nesses rincões, elas efetivamente elas merecem todo o cuidado a mesma pessoa que mora aqui no Nova Cidade. Né? Ou seja, esse é um processo onde todo mundo tem que participar. Perfeito. Temos muitas mensagens aqui, viu, Manuel? Positivas e negativas em relação a essa situação. Então, vou ler aqui algumas indagações e também alguns pontos. Começando aqui com Orlando, ele diz aqui, isso é errado, porque essa exigência é somente com condutores. Por que não faz para políticos também? Tem que fazer com eles. Isso é claro que visa somente para arrecadar, porque isso não traz benefício algum. A própria política é uma droga. Correto é perder a CNH, se for pego dirigindo, sem a CNH é detenção. Fazer exame toxicológico não inibe nada, somente para arrecadar. É a opinião do Orlando em relação a isso. Aqui, inclusive, tem a participação do Stevenson, que ele também pergunta: Manuel, o que falta para melhorar a fiscalização do trânsito de Manaus? Gestão melhor de agentes, recurso financeiro, ou é preciso ainda mais impostos para melhorar isso? Não, eu acho que efetivamente se precisa efetivamente dar prioridade a esse aspecto, né? Porque a questão da mobilidade, ela não é só fazer viaduto. A questão da mobilidade não é só alargar a rua, melhorar as condições da rua. Ela é principalmente toda a infraestrutura de fiscalização, que a gente coloca aquele tripé, né? O planejamento viário com planejamento urbano, né? Projetos específicos de prioridade para a população, para o pedestre, para o ciclista, para o usuário do ônibus, para o morador, para as pessoas. Ter efetivamente implantação desses projetos, ter um processo de informação e qualificação e requalificação, e também ter um processo de fiscalização. Ora, a fiscalização, ela efetivamente ela precisa ser ampliada, ela precisa ser efetivamente colocada em campo na rua, não é?
ela precisa ser ampliada, ela precisa ser modernizada tecnologicamente. Obrigado, Breno. Um abraço a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Até para a semana. Até, meu amigo. Um abraço. Tudo de bom. 9h52. Vamos a um rápido intervalo.